Relativamente à questão do nosso compatriota que ficou em cárcere durante 7 anos, foi com profunda tristeza que vi nas redes sociais em que o mesmo ainda está a ser pressionado por telefonemas dos agentes do SIC a pressioná-lo para que ele desminta, a obrigá-lo para que ele não fale a verdade. Portanto, esse país está mais ou menos à deriva, anda nessa situação em que as pessoas prevaricam, abusam do poder instituído e como que talvez estivéssemos na selva. Não temos aqui qualquer requisito, qualquer respeito e, no mínimo, esse menino, regra geral, não vale a pena a PGR empurrar com a barriga o problema do menino. Isto tem que ser um problema da responsabilidade do Estado e ele deve ser indemnizado, tal como os outros Estados civilizados fazem, porque estar preso sem causa formada, isto é muito grave. E de tal maneira que esta própria nossa justiça, como não existe, também estamos a perder respeito. A Suíça faz bem em decidir cancelar as relações e cooperação no ramo da justiça, porque Angola não faz justiça, não pratica justiça. Se o próprio país não pratica justiça, não vale a pena cooperar com esse país, porque esse país é dirigido por indivíduos que não percebem o que é a política, o que é a justiça. Lamentamos, é o nosso país, gostaríamos que ele tivesse uma outra apresentação, um outro rosto, uma outra postura, mas é inevitável, nós lamentamos esse facto, porque na verdade aqui em Angola não se pratica a justiça. Aqui aprimora-se a injustiça e todo aquele fenômeno que assistimos durante 5 anos só foi apenas para encobrir a incompetência, porque não houve justiça, o que houve é sim perseguição e ajuste de contas, porque justiça propriamente falada nunca houve, tanto é que não consegue instruir um processo devidamente organizado, não consegue acusar as pessoas, mas são muito rápidos, são muito lestes em intimidar pessoas, em prender pessoas. E o caso gritante é do menino que, por uma situação normal, eu considero normal, que anda na via pública sujeita-se a isso, e quebrar um stop de uma pessoa não podia ser sujeito para prender de forma abusiva um menino que só procurava o pão para o seu sustento. Portanto, nós estamos num estado da selva em que quem tem força manda, e aqui as pessoas, quando são atribuídas responsabilidades e, sobretudo, quando têm armas, aproveitam disso para abusar. Portanto, esse nosso país tem muito que se diga. Por isso estou a dizer que as pessoas estão a se refazer das cinzas, porque foi um golpe muito duro. O que se viu no último mês foi um golpe muito duro. Por minha honra, que nunca ouvi, pelo menos até hoje, um depoimento que seja idêntico a que o menino nos prestou. Porque isto é o cúmulo e passou dos limites da decência. Se na verdade temos o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, eu começaria por responsabilizar este órgão, mais do que prestar a responsabilidade civil aos praticantes, aos cometedores, mas eu peço encarecidamente, e até o próprio titular do Poder Executivo, seria bom que ouvisse esse depoimento. Esse menino tem que ser ressarcido dos seus direitos. Se, na verdade, isto acontece com muitos ou em quase todas as cadeias, mas esta aparição pública e este depoimento público deste menino não só repulsa que deve merecer, mas uma condenação viva. E nós, a sociedade, temos que nos comover com isto. Não podemos nos calar perante essa violação grosseira de direitos. E o MPLA, por favor que me desculpe, o MPLA era tempo para se demitir em bloco. O MPLA não tem mais nada a dar. Se há pessoas que estão na sua privacidade de direitos, mesmo lá onde estão, o tratamento é este, indigno, desumano, mas que governo nós temos? Mas que Estado de Direito nós temos? Que Estado democrático nós temos? Essas questões devem fazer reflexões, mas não são reflexões apenas, têm de ter efeitos práticos, porque isso não pode acontecer em pleno século XXI, porque eu não vivi o tempo colonial, mas também dizia-me que no tempo colonial havia justiça. Se a justiça que havia no tempo colonial equipara-se a essa justiça que nós temos, então temos muito mais vontade e força de chamarmos aqui a nossa indignação e lutarmos para reconquistarmos ou restaurarmos o nosso país. Porque dessa maneira eu não tenho orgulho de ser angolano. Desta maneira não tenho orgulho de ser angolano. Se alguém primeiro já foi injustiçado, porque ficou naquele lugar sem ter culpa formalizada, e depois o tratamento é aquele em que, para ele sobreviver na cadeia, tem de se oferecer ao corpo
tem de fazer serviço que nunca devia ter sido enquanto em liberdade. Eu penso que os pais dele já realizaram um óbito. Esse tempo todo que ele andou desaparecido, provavelmente, se nós formos a inquirir, se formos a investigar, esses pais já realizaram o óbito do menino. Porque, muito sinceramente, quando se fala das eleições em Angola, não é isso que as pessoas votaram. O MPLA perdeu, tem que assumir, que é característica desse governo, investir mais seriamente na sinistralidade. Porque o que nós vemos aqui nesse país, nós aqui não temos estradas, nós temos picadas pretas, são picadas pretas. Porque a estrada tem uma característica, que ela seja larga, que tenha berma, que tenha sinalizações, que tenha visibilidade, que tenha iluminação, chama-se estrada. Quando não tem essas condições, então uma picada preta, diferente da picada vermelha terra batida. E mais, não fui eu que escrevi a obra, mas Bob tinha dito uma coisa que é muito séria, muito verdade, aqui em Angola. Quando o país é dirigido por delinquentes, não podemos esperar outra coisa, não podemos esperar outra coisa, porque vejamos, disseram-nos aqui agora um montante nas ditas estradas, muito dinheiro, e com aquele dinheiro nós teríamos construído pelo menos 2 ou 4 autoestradas para ligações dos pontos estratégicos, municípios e províncias. Esse dinheiro foi parar nos bolsos dos amigos. Por isso é que também não foi de espantar que o próprio presidente, ao tomar posse, no seu discurso não referiu o combate à corrupção com muita veemência, porque ele depois assumiu-se como o próprio promotor da corrupção. Mas como é que alguém adjudica uma obra no valor de $1 bilhão sem concurso público? E a questão das pedras, das deslocações das montanhas, isso tem técnica própria. E essa gente sei que viajam, mas viajam só para os países, só para passear, só para beber vinho. Não conhece, não procura maneiras de copiar alguma coisa que seja boa para o seu país. Por isso é que a equipa que perdeu ainda é promovida, ainda é reconduzida. Nós estamos aqui numa cruzilhada que politicamente não sabemos o que essa gente é, juridicamente não sabemos como é que eles pensam e pessoalmente, humanamente também não surpreendemos se são de facto pessoas com corações de carne, porque não tem sensibilidade nenhuma e tem que prestar conta. Por que aconteceu? Mas aqui em Angola, o homem está lá a fazer as contas dele com o dinheiro do Matapalo, não presta conta, não presta responsabilidade e não vai acontecer mesmo nada. Eu duvido que, de facto, nessas eleições, houve alguém que tenha votado nesse partido, porque esse partido, vamos reiteradas vezes chamá-lo esse partido, porque enquanto ele não mudar de postura, nós não podemos nos descansar. É que é muita irresponsabilidade, é muita incompetência, é muito roubo, é muita ganância para nos matar todos os dias, sempre. É que os dirigentes angolanos conspiram contra o seu próprio povo, porque aqui em Angola sempre matou-se os inteligentes. Aqui em Angola nunca se poupou pessoas que pensassem diferente, que pensassem mais do que aqueles que dirigem. O menino que saiu da cadeia, olhando pela sua capacidade, eu não vejo que ele seja muito vago.